Uou, salve galera de casa, você que tá no carro ouvindo o nosso podcast, você que tá na academia, passeando pela cidade, correndo, fazendo exercício ou só curtindo mesmo. Estamos começando mais um episódio do Plural Popcast, o podcast cultural aqui do Grupo ND, sempre aqui na mesa comigo. Eu sou Marcelo Cabral, Mancha, sempre na mesa comigo a presença ilustre aí do jornalista Marcos Espíndola, referência no assunto, né? How? Tamo junto. E o multiartista audaz com a gente sempre também aqui na mesa. Tamo aí. Eu quero fazer um pequeno adendo hoje, já que tu sempre traz esse título de multiartista, né? Eu tenho que dizer que as artes apareceram na minha vida em fases, e talvez com esse nosso convidado aqui na minha frente posso dizer que eu sou um homem de fases. Certeza, cara. Falar que o convidado é especial, né? Acaba Muito. sendo redundante porque todo convidado que a gente traz aqui, a gente busca, né, cara, uma resenha legal, um papo bom, alguém que tem história pra contar e conversar com a gente, trocar ideia com a gente, com a galera de casa. E hoje é especial demais, né, cara? Somos de uma geração que ele marcou demais a nossa geração. É uma alegria te receber aqui, Rodolfo Abrantes. Apareceu no mundo da música cantando com os Raimundos, teve o Rodox e hoje uma carreira solo aí que também é referência no gênero que você escolheu, na vida que você escolheu viver. Alegria demais te receber aqui, cara. Um prazer, obrigado a todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui. Floripa é do lado de casa, mas eu venho muito pouco para cá. E isso me faz ver a diferença da cidade, como ela está crescendo. Ontem, por exemplo, foi a primeira vez que a gente teve um ensaio com um evento que a gente vai estar falando. E eu nunca tinha andado pelo centro histórico de Floripa. E, cara, eu pensava, eu tava alguns meses atrás na Europa, vendo cidades lindas e achando tudo aquilo bonito. Falei, tem do lado de casa e eu não via. E, de repente, ver uma galera alternativa, gente envolvida com cultura, com arte. Cara, é uma Floripa que, sinceramente, eu não conhecia. E eu tô muito feliz de poder estar aqui, cara. E obrigado por abrir esse espaço pra mim. Legal demais. Santa Catarina entrou como, cara, na tua vida? Hoje você mora em Santa Catarina. Eu tenho cidadania de Santa Catarina. Aí, catarinense. Eu sou. Vamos arrumar pra ti um mané card, pra ser cidadão de Floripa também. Mas eu tenho o peixeirense. Eu tenho a cadernetinha. Eu sei como é que é. Cara, a Santa Catarina, eu acho que a primeira vez que eu vim aqui foi no ano de 93 ou 94. Era o começo da minha carreira com Raimundos. E a gente veio realizar um grande sonho que foi abrir o show pro Ramones, né? Aquele show que teve junto com Sepultura. Eu estava lá. Você estava lá? Estava lá. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei no hotel, fui fazer o meu check-in, eu tava doidaço, tinha acabado de fazer um monte de coisa dentro do ônibus, né? Tô chegando no hotel e vi a mulher mais linda que eu já vi na minha vida, assim, uma tchutchuca, coisa mais linda. E eu pensei, cara, tem que falar alguma coisa pra essa mulher, e falei. E é a minha esposa. A Ali, ela tinha 15 anos e ela tava trabalhando de intérprete pro Ramones. E aí eu conheci minha esposa ali, ela morava em Balneário. E, cara, Balneário, assim, entrou no meu coração de cara, né? Porque foi a realização de um sonho, eu conheci a mulher da minha vida. E, cara, conheci uma cidade fantástica, que você poderia fazer tudo a pé, tem surf. Cara, tem uma cena de esportes e arte, música, de gente muito competente, muito excelente ali. Gastronomia? Gastronomia, não, e a cidade tá crescendo muito, né? Assim, poxa, Não só porque eu tô acima do peso, eu falei gastronomia. Tá? Não, eu só penso em comer, cara. Eu almoço pensando na janta, é assim. E aí, cara, quando eu vi, depois que a minha vida mudou, que eu saí do Raimundos, eu passei ainda quase um ano em São Paulo, pensando, o que eu tô fazendo em São Paulo ainda? Porque São Paulo, pra mim, é trabalho. Eu gosto é uma cidade fantástica pra trabalhar, mas é péssima pra você não fazer nada. Né? E então, cara, visitando direto os pais da Ali, eu falei, por que eu não me mudo pra Balneário, cara? Tem um aeroporto perto, se eu precisar, tem um aeroporto ali, ela fica perto da família quando eu estiver viajando. E assim, foi tão de Deus que eu botei isso na cabeça, e em 2 semanas eu tava morando em Balneário. Ô Rodolfo, e inclusive vai fazer 20 anos desse episódio, desse show, agora dia 11 de novembro. Foi 11 de novembro de 94. 30. 30 anos, perdão. Eu tava achando até bom você falar que era só 20. Já tirei. Mas, cara, acho que esse foi o grande ponto de virada na tua vida, né? O turning point ali, porque foi quando tu conheceu tua esposa e ela teve um papel. Se eu tô lembrando uma outra conversa que a gente teve lá atrás, uma outra entrevista, e que tu colocou que ela foi, inclusive, esse ponto de te apontar um outro caminho, quer dizer, uma outra... Então você tem esse episódio, ele é muito emblemático. Primeiro por uma questão enquanto você ali, da banda Raimundos, a banda
no auge do sucesso ali, né? Tocando com Ramones, né? Que é... Né? E de repente... Sepultura com Max? Sepultura com Max e Igor. Com o Igor. E aí dá esse turning point. Mas eu queria que tu falasse um pouco também sobre essa experiência desse show ali com eles. Né? Cara, foi demais. Eu me lembro que, poxa... Ramones influenciou a gente até no nome, cara? A gente era cover de Ramones, né? Por isso que a gente botou o nome de Raimundos, porque a gente fazia showzinho de cover de Ramones em Brasília. Tinha 13, 15 anos, sei lá. E, cara, era um sonho. Eu lembro que no dia que a gente foi conhecer os caras em São Paulo ainda, acho que foi o primeiro show que eles foram fazer em São Paulo, eu fiquei tão nervoso, eu tomei um porre que eu não consegui desfrutar de nada da conversa. Eu dei PT, fiquei jogado na calçada lá. O CJ foi tocar com a gente, foi para um estúdio na casa de um amigo, foi fazer som à noite. E eu não consegui fazer som nenhum, eu tava caído na sarjeta. Fiquei tão nervoso que eu não aproveitei muito. Mas quando a gente chega aqui com essa turnê, a gente pôde passar tempo com os caras. E cara, e aprender muito. Tem conselhos que o Johnny, o guitarrista, né? O Johnny deu pra gente que eu sigo até hoje. Sabe? Coisa assim, ele deu um conselho de, tipo, salva teu dinheiro, a respeito de como você investir seu tempo, sabe? E eles eram muito sossegados, era todo mundo coroa já, né? O Joey já estava bem doente, minha esposa comprava remédio pro Joey, ia na farmácia comprar os remédios para ele, enfim. Ela teve esse contato a trabalho com, cara, com um momento ímpar na vida de uma lenda do rock, né? Sim. E, cara... Assim, falando da minha esposa, meu Deus do céu, eu não sei o que seria da minha vida sem ela. Porque a forma como a gente se completa, sendo completamente diferente um do outro, de personalidade, às vezes pontos de vista, mas a gente divide princípios, né? E a gente divide um desejo que é de ter um futuro até o fim juntos. E eu acho que isso faz a gente lutar todo dia para que a coisa dê certo. Né? Muita gente pensa que um casamento simplesmente é um conto de fadas. Cara, no final pode até ser, mas tem muita história, tem muita luta que a gente tem que vencer nisso. E quando eu penso na minha esposa e na nossa história, o tanto que a gente teve que lutar para estar junto até hoje, cara, eu vejo que é um tesouro que eu tenho, sabe? O meu casamento talvez seja o maior bem que eu tenho hoje em dia. Se tivesse uma coisa que eu deixaria todas as outras... Tirando o Senhor, né? Eu e a Ali, a gente tem esse papo entre nós dois. Fala assim, ó, entre Jesus e você roda. Sabe? Tipo assim. Mas das coisas daqui, eu deixaria tudo, carreira, qualquer coisa, pra lutar pelo meu casamento. Porque eu acho que isso é o que vale a pena, isso é o que a gente leva, né? Dessa vida, é a história que a gente construiu aqui. E, cara, ela é uma pessoa fantástica. A Ali, ela esteve nesses momentos da minha vida, né? Ela me viu começando a carreira, ela me acompanhou à distância quando ela morou na Inglaterra e depois ela volta e ela estava muito louca e eu também. Ela não era muito louca quando eu a conhecia, ela era uma menininha pura, tranquila. E quando a gente se reencontrou, ela estava zoada, que nem eu, e aí foi morar comigo em São Paulo, a gente se estragou completamente. Esse caminho que ela me apontou, não foi ela que me apontou o caminho, a gente estava se acabando. Entendi. E ela procurou socorro. Foi isso que ela fez. Ela procurou socorro. Ela falou, cara, só Deus pode ajudar a gente. E ela procurou socorco. Assim, muita gente pensa, você começou a namorar com uma crente que te tirou do Raimundo. Ah, sim, não. A história da Yoko, né? Não, a Ali, ela era mais louca que eu. Tipo, ela procurou socorro para que pudesse viver. E, cara, a história dela com Deus, tá certo que ela teve um berço cristão, mas ela nunca seguiu. Mas desde que a gente estava junto ali, ela foi 2 meses antes de mim que ela se entregou para Jesus, né? E aí, a minha parada de me entregar para Jesus não teve mais quase nada a ver com ela, porque assim, ok, ela convidou as pessoas para orar lá em casa, mas eu tive a minha própria experiência com Deus, cara. E aí minha cabeça virou, velho. E como é que foi? Foi algo assim, um estalo? Cara, foi sobrenatural, assim. É até subjetivo falar dessas coisas, porque tem muita gente que não crê. E eu não tenho problema com isso, ninguém é obrigado a crer na minha história. As minhas experiências com Deus, elas foram um sinal para mim. Foram um sinal para eu crer. Para eu estar aqui hoje de pé, falando disso até hoje, a mesma história. Porque não tem outra. Mas eu tava num momento que eu tava, cara... por causa, talvez, de todo o abuso que eu fiz, de viver muito sem regra, né? Eu sempre gostei de coisa de verdade, por exemplo. Tudo que carrega verdade, música de verdade, sabe? Você vai ver que roqueiro de verdade morre cedo.
a maioria daqueles caras, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, você vai ver muitos desses caras que realmente viveram à risca o que cantavam. E aí você pensa, eles viveram o que cantavam ou eles cantavam o que viviam? Né? Eu acho que essa é a parada. Eu assisti um documentário, por exemplo, do Kurt Cobain, cara, você sente a dor do cara. Mano, ele sangrava naquelas letras, dá até vergonha de você ficar pulando num show, sabendo que o cara tá, meu irmão, rasgando o coração dele, uma dor extrema. E, cara, eu vivia isso. Né? E eu, no ano de 2000, quando a Ali foi morar comigo, foi simultâneo a isso, eu comecei a adoecer. Eu comecei a, ficar muito mal, alguns sintomas começaram a aparecer no meu corpo, como perda de peso acelerada, todo mundo vendo que eu tava muito magro, e muita gente pensando que eu tava com HIV, muita gente, cara, tipo assim... Pô, tu tinhas 20 anos, 22, por aí. Não, ali nessa época, no ano 2000, eu devia estar com 28. Eu tava 27 para 28. E, cara, começaram a aparecer caroços no meu corpo, debaixo do braço, na região da virilha, tipo... eu, a princípio, achava que era uma ínguazinha, daquelas que somem com 1, 2 semanas, só que não desaparecia. Passava um mês, 2, 3, 4, 5, cara, 9 meses, o bagulho só aumentando, doendo pra caramba, aumentando de tamanho. Por ser filho de médicos, e ouvir papo de doença a vida inteira, brincar com o estetoscópio, ir pro hospital, porque é o trabalho dos meus pais, você fica um pouco familiar com o fato de que sintomas em conjunto, eles podem estar apontando para uma coisa séria. No auge da minha covardia, porque eu não tinha força para lutar, eu decidi ignorar essas evidências completamente e viver até o último dia da minha vida como se não tivesse acontecendo nada. Eu estava disposto para morrer. Eu falei, cara, mais um que vai morrer cedo, olha que droga. Tipo, deixei de curtir a vida porque, assim, de certa forma, na minha cabeça, eu me julgava super saudável. Saradinho, não, só fumo um bagulho. Tipo assim, dava um teco, tomava um ácido, mas de vez em quando, nunca gostei muito disso. Mas fumava bagulho, eu achava que era super natural, eu gostava de pegar onda, eu jurava que eu era saudável. Mas aquilo ali tava me confrontando, porque agora eu tinha uma evidência dentro de mim, me falando o dia inteiro, cara, tu tá mal e não tem jeito. Tipo, era isso. Então eu não conseguia mais curtir nada. Tipo, se você assistiu o ao vivo do Raimundos, que a gente gravou, eu tava completamente triste nas entrevistas daquele show, sabe? Fazendo um esforço muito grande para parecer que tá bem. E, cara, aí você imagina um cara completamente zoado, amargurado, sem esperança e sem alegria, você vira um péssimo parceiro, um péssimo companheiro. E a Ali começou a sofrer na pele a minha amargura, aquele veneno que tinha dentro de mim, né? E aí o nosso relacionamento começou a, cara, degringolar, a gente brigar muito, a gente se maltratar, e isso não fazia parte de quem a gente era, porque a gente sempre se amou. E aí foi que ela começou a pedir ajuda para Deus, né? Ela, através de uma Bíblia que ela tinha, que tinha o telefone de uma pastora, que ela conseguiu o telefone de outro, com o telefone das irmãs, ela começou a orar com esse pessoal e eles foram fazer uma reunião de oração dentro da minha casa. E eu, não gostava de nada disso, não gostava de igreja, não gostava de pastor, não gostava de Bíblia, não gostava de nada. Eu fugi dessas reuniões, até que uma delas eu esqueci que ia ter reunião, fiquei. As irmãs chegaram, tava mal fumaceira dentro de casa, tinha acabado de fumar, pô. E aí as irmãs chegaram lá no meio daquela fumaceira. Eu achei tudo aquilo muito estranho, eu nunca tinha visto uma reunião pentecostal, né? É tipo assim, para quem não entende, é uma linha do evangelho que dá muito lugar pro Espírito Santo, para dons de línguas e gritam, sapateiam, correm, mas assim, era gente de muita oração, né? Eu não as conhecia, mas esse foi o dia que eu entreguei minha vida para Jesus sem entender o que eu estava fazendo. A real, eu conto, a galera até ri quando eu conto isso, mas eu entreguei minha vida para Jesus de medo das irmãs. Eu tava com medo delas, eu falei, mesmo, essas mulheres são tudo loucas. Elas falaram, quer Jesus? Eu falei, quero, pronto. Mas eu tava com medo delas. Só que aconteceu que na semana seguinte, elas voltaram, eram 7 segunda-feira que elas iam lá em casa orar, e aí, cara, eu tive uma experiência de cura. E foi louco porque uma delas veio orar por mim e me entregou uma palavra de conhecimento. É como a gente chama isso no meio cristão, né? Uma palavra de conhecimento. É um dom que Deus dá para apontar para Ele. Uma palavra de conhecimento, às vezes, é algo que aconteceu na tua vida e Deus só te deixa saber que Ele sabe quem você é e aí você sabe quem Ele é também. Pronto, agora é contigo. E essa palavra de conhecimento que Deus deu para ela era a respeito da minha saúde, da minha cura. E eu lembro até hoje, ela disse... Jesus está hoje aqui te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. Pum, só falou isso.
E eu me lembro que quando eu vi isso, cara, eu fiquei em choque, porque, pô, câncer de estômago, mano, é um soco, né? E eu comecei, a minha mente começou a indagar. Que papo é esse? Quem é essa mulher que não me conhece? Cara, eu só tenho 28 anos, não faz sentido. Só que aí, hoje eu sei que é o Espírito Santo que estava me falando aquelas coisas, eu não conhecia a voz de Deus. Mas começou a vir pensamentos dentro de mim falando, cara, você tem uma dor de estômago que não passa há 2 anos. Você está entupido de caroço espalhado pelo corpo há uns 9 meses. Você está perdendo peso, todo mundo acha que você está doente. Eu falei, cara, tudo isso faz sentido com o diagnóstico que ela me disse. E continuou, porque eu comecei a pensar, cara, meu avô, por parte de mãe, morreu de câncer de estômago. 2 tios, meus filhos desse avô, morreram de câncer de estômago. Falei, mano, tá na família, é uma doença hereditária. Eu falei, cara, tudo isso fazia muito sentido. Mas eu não tinha comprovação nem que eu tinha, nem que eu fui curado. Ok, eu só recebi uma boa notícia. E eu senti alegria. Eu me lembro que quando ela falou aquilo, eu tava de olho fechado, eu me lembro de sentir minha boca, sabe, tipo esboçar um sorriso, uma esperança, né? E, cara, foi louco porque naquela tarde meu estômago parou de doer. No meio da oração que elas estavam fazendo no final, eu fiz questão de prestar atenção no meu estômago e não encontrei a dor que eu estava acostumado com ela. Não era uma dor terrível, era tipo uma azia que não parava. E 3 dias depois, isso foi na segunda-feira, acho que foi na quarta ou na quinta-feira, acordei de manhã, tomei banho, quando eu fui passar desodorante, cara, não senti dor debaixo do braço. Aí comecei a palpar, não tinha caroço nenhum. Eu falei, mano, de uma hora para outra, todos da virilha, debaixo dos 2 braços. Tinha uns 10 em cada braço, mais um monte na virilha. E eram enormes, eu tinha que tomar 2 anti-inflamatórios por dia para fechar o braço. Caraca. Tipo, eu tava assim há meses. E de repente, de uma hora para outra, sumiu tudo. Aí eu fiquei louco, velho. Como é que não fica, né? Tipo, cara, tem que ser muito burro para você experimentar algo desse nível e continuar igual. Tem uma música que eu escrevi há um tempo atrás, ela chama Um Presente pro Futuro. A primeira frase dela diz assim, eu bem que tentei ficar igual, mas não consegui. Eu tentei continuar com o meu bagulho, não consegui, eu fumava pensando em Deus. Tipo assim... Tu tens uma música que fala desse momento delas entrando e ter a fumaça, não tem? Ou eu tô viajando, eu escutei isso em alguma entrevista tua? Não, eu não fiz, não. O que aconteceu desse dia, que virou música, é uma música chamada Cego de Jericó, que eu gravei com o Rodox. Tipo, foi uma das... Acho que foi a primeira música que eu escrevi depois de Cristo na minha vida, né? Porque foi o texto que elas leram na reunião. E eu não sabia nem onde estava, não sabia em que passagem, em que livro da Bíblia que estava, só lembrava da história que elas contaram desse cego, que Jesus está entrando nessa cidade chamada Jericó e ele cura um cego na entrada. E foi o texto que elas leram, era a única coisa da Bíblia que eu tinha ouvido na vida, direito assim, né, tipo de parar para ouvir. E por causa da minha experiência de cura, eu falei, cara, eu sou esse cego. Eu sou esse cara que ele encontrou. Sabe, tipo... Aí foi, né, cara... Como... Desculpa que eu falo demais, tá? Não, pô, tu tá aqui eu acho que é pra bom isso. pro podcast o cara falar Tu bastante. tá aqui pra isso, inclusive. Já tô querendo conhecer essas irmãs aí. Já fiquei interessado, curiosíssimo. Tem várias, cara. Estão espalhadas legal. por todo canto. Que legal. Elas estão por todo lugar. E deixa eu te perguntar, Rodolfo, tu tem uma história, né, que ela é muito rica culturalmente, com a arte, com a música, né, muito intensa, e hoje tu tá vivendo esse teu momento, né, podendo pregar a palavra de Jesus Cristo e vivendo isso de forma inteira, né? Como tu falou aqui antes pra gente, né? Antes eu ia pros lugares e só tava de corpo presente, hoje tá de corpo e alma, certamente. Olhando pra trás, pra tudo que tu viveu, todas as tuas experiências, assim, desde quando tu pôde tocar, como a gente falou, com Ramones, né? Essas vivências intensas, de tu chegar na frente do teu próprio ídolo e tu tá ali com ele, trocar ideia, eles te darem conselhos, inclusive, que tu segue até hoje. Tudo isso faz parte da construção, né? De quem tu é hoje, imagino eu. Sim. Como é que tu olha pra esse passado, fazendo uma retrospectiva, assim, sabe? Tipo, o que valeu a pena, o que tu aprendeu, o que tu... Sabe, esse balanço, assim, olhando toda a tua história até o momento presente. Cara, uma palavra, gratidão. Assim, eu sou muito grato a Deus por ele ter me dado a música em primeiro lugar, sabe? De tipo, me deu uma coisa que é um privilégio num país como o nosso, você poder fazer o que você ama, né? E fazer algo que você não precisa fazer força para fazer. Cara, eu sou muito grato a Deus, porque não é a história da maioria das pessoas, infelizmente. Mas por causa da música, veio uma outra coisa que hoje me ajuda no meu relacionamento com Deus, que é a contemplação,
né? O artista, ele tem esse negócio de contemplar, de procurar detalhes, de, cara, ver uma bela obra e você não simplesmente fala que legal, você quer saber quem fez isso, como foi feito, em que contexto, em que época, você quer estar no ambiente, você quer experimentar o processo criativo. Isso tudo me ajuda como artista demais, sabe? Mesmo quando eu não sabia de nada disso que eu tô falando para ti agora. Isso é coisa que eu posso olhar para trás e como um terapeuta me analisar e conseguir trazer essas coisas para hoje, para essa conversa. Mas esse negócio de contemplar, ele te deixa mais sensível a pequenos detalhes, a coisas que às vezes passam batido. E, cara, olhar para essa história e ver como ela foi construída e perceber que muitas vezes o sucesso que a gente teve, às vezes muita gente pode até achar foi um belo acidente, sabe? Tipo um alinhamento de planetas, uma coisa assim que, cara, sabe? Tipo bater um caminhão de leite com um de chocolate e sair Nescau, sabe? Tipo assim, foi muita coisa dando certo ao mesmo tempo, muita coisa improvável acontecendo para que a gente pudesse, cara, viver o nosso sonho como banda, viver o êxito que a gente teve. O momento do Brasil era outro. A década de 90, cara, foi... me perdoe a galera que é fã dos anos 70, a década de 90 foi absurda pro rock brasileiro. Foi. E mundial, né? Sim. O mundo estava vivendo uma coisa de experimentalismo, das bandas, cara, procurarem, fazerem como que escavações na sua própria cultura local e misturar isso com o rock que eles já ouviam. Isso estava acontecendo em todo lugar. Eu acho que depois a gente teve Mutantes lá atrás, mas eu acho que depois deles, a única banda que conseguiu, sabe, encaixar isso de uma maneira, né, que soasse, vou usar uma palavra que tu gosta bastante, soasse verdadeiro. Foi Raimundos. Foi uma das. Uma das. Nação Zumbi. Não, sim, mas aí veio depois. Mas, pô, Raimundos ali quando É que tava traz acontecendo tudo isso ao ao mesmo tempo, cara. Os anos 90, eles tiveram uma coisa surreal. Os anos 90, se você olhar, cara, Seattle tava vivendo isso. Sabe? Bandas que não tinham nada a ver uma com a outra. Nirvana não tinha nada a ver com Soundgarden, que não tinha nada a ver com Pearl Jam, mas tocava pro mesmo povo e usava as roupas que eles usam lá, as botas por causa da chuva, camisa de flanela porque é frio, sabe? Tipo, essa cultura local, ela veio com... Surgiu um movimento que até batizaram de grunge. Só que também tem um negócio, os esportes de prancha, cara, os board sports, né? Como a galera chama, skate, snowboard, surf. Essa galera que praticava esses esportes era muito eclética no que ouvia. Sim. Você pegava um skatista, ele ouvia Anthrax, ele ouvia Metallica, ele ouvia Rage Against the Machine, ele ouvia Chili Peppers, ele ouvia Ramones. Cara, ele ouvia tanta coisa diferente, ele ouvia Run DMC, ele ouvia Public Enemy, ele ouvia Beastie Boys. E, cara, essas bandas tocavam juntas no mesmo festival que você fala, velho, isso não tem como dar certo. E dava. O público estava aberto para ouvir coisas novas, né? E no Brasil isso estava acontecendo também, né? Tipo, você vai ver que o Chico Science cantou Recife, o Planet Hemp cantou Rio de Janeiro, Racionais cantou São Paulo, Skank, Patufu cantaram Minas. O sabe? Das Aranha cantou Das Floripa. Aranha cantou Floripa. Canta até hoje, Floripa. Até hoje. Isso aí. Exatamente, é isso que eu tô falando, sabe? As bandas do sul, do Rio Grande... Vocês foram da Banguela, né? Do Banguela, exato. Sabe que o Das Aranha Tem a história, né? que ele quase foi pra quase Banguela. foi, daí acabou não indo, a atração, né? A atração musical foi isso? Aí foi Teve pra uma outra onda. Mas imagina. Então, assim, isso estava acontecendo. E, impulsionando tudo isso, teve a MTV chegando no Brasil, né? Na época a MTV só passava música mesmo. E, cara, isso dava uma força para as bandas que estavam começando, para bandas consagradas, misturava todo mundo. Isso deu uma força, criou uma cena que, infelizmente, terminou nos anos 2000 ali, né? Mas as bandas não. As bandas é impressionante. não, exato. O que me impressiona nós estamos falando aí, 30 anos, né? Um pouco mais aí de Raimundos, que é uma banda que ela continua sendo muito ouvida hoje. Vamos falar, vamos falar com o Rodolfo. O Rodolfo do Raimundos, já tem mais tempo da tua carreira solo do que você permaneceu na banda. com a banda. Por outro lado, ela tem uma força, ela se enraizou tão forte dentro da cultura que ela vai se perpetuando, inclusive nas novas gerações. A gente vê aí, a banda continua tocando, Digão. Vão tocar no festival agora, no Mundial Rock. Vão tocar no festival agora, no Mundial Rock. Né? Então, é isso que essa coisa, né? Que é o legado que
né? Você deixa ali com a banda, mas aí também eu queria saber o seguinte, digamos que, né, tu não tivesse né, partido para um outro caminho, tal, que tivesse continuado com Raimundos. Como é que você enxergaria a banda dali pra frente? Porque ela tem essa coisa ainda muito juvenil, né? Sim. Eu sei quando você fala, não tem como cantar hoje as músicas que eu cantava no Raimundos, né? Por outro lado, assim, o tempo, algumas coisas envelhecem, outras não, né? Como é que você imaginaria o Raimundos amadurecendo ao longo desse tempo? Posso dar um exemplo? Claro. Um exemplo, Mulher de Fases não envelheceu, cara. Sim. Celine envelheceu. Envelheceu. Né? Mulher de Fases, apesar de ter a brincadeira ali, Sim. pô, eu volto e meio, eu tô andando de carro, quando boto numa rádio, toca Mulher de Fases. Não, e qualquer casamento que você for, toca Mulher de Fases. A minha pequena adora essa música. Por outro lado, Celine, né? Acabou ficando lá pra trás, né? tal. A nossa geração, assim, falando porque algumas músicas envelhecem e outras não, né? A nossa geração, realmente a gente teve um problema na nossa educação, né? Não se falava de machismo, de sexismo antigamente como se fala hoje. De racismo. Tinha muita música que eu escrevi no Raimundos que, cara, era bem racista. Nega Jurema, sabe? Era uma mulher traficante do morro, sabe? Tinha músicas ali, cara, que era um estupro. Tinha uma música que era pedofilia. Sim. Tipo, não daria pra trazer essa bagagem hoje. Mulher de Fases deu dentro. Mulher de Fases foi um golaço. Ela realmente cantou sobre mulher de um jeito que as mulheres falaram, cara, nós somos assim mesmo. Eu quero ver o Oco. Eu quero ver o Oco, exatamente. Tem algumas canções ali que realmente elas conseguiram atravessar essa diferença cultural. E, cara, que bom que, assim, tem uns exageros hoje em dia. Hoje em dia todo mundo parece estar muito sensível demais. Tudo que você falar ofende alguém. Se você não falar, ofende também. Então, assim, as pessoas parecem que elas estão prontas para se ofender, estão predispostas para se ofender. A gente pode tratar isso como um mimimi, ou a gente pode parar para pensar, cara, será que as pessoas não estão feridas demais? Porque se você tiver perto de uma pessoa completamente esfolada, onde você encostar dói. Né? Então, assim, a gente precisa ser humilde para respeitar a dor do outro. Né? Por exemplo, eu já brinquei com isso em algumas pregações. Eu me imaginei chegando no céu, encontrando alguns heróis da fé, por exemplo. Entrando numa rodinha, tá lá Pedro, Paulo. Falar, e aí, como é que você chegou aqui? Eu fui decapitado em Roma. E você? Eu fui crucificado de cabeça para baixo. E você? Cara, falaram mal de mim no Facebook, velho. Assim, você não tem ideia de como dói essas coisas, sabe? Tipo assim, parece extremamente bobo, mas um apedrejamento virtual hoje em dia, ele machuca do mesmo jeito. A gente se mata por isso. Então a gente tem que respeitar essa mudança dos tempos. Respondendo a tua pergunta lá de trás, né? Desculpa que eu enrolei pra caramba. Não. Eu agora eu não falo mais podcast, só falo livros, né? Tem introdução, tem capítulo, prefácio, enfim. Eu consigo, cara, para imaginar como eu conduziria uma banda se eu não tivesse saído, tem muitas vertentes. Para que lado que minha cabeça iria? Será que eu ia continuar doido? Sim. Se eu continuasse na mesma vida, eu não tava vivo. Pronto, a banda, de alguma forma eu ia sair da banda pro cemitério, né? Se eu tivesse mudado de vida, mas não fosse por causa da fé, o que será que eu gostaria de falar? Será que eu ia negociar uma coisa que para mim é fundamental, que é cantar minha verdade, simplesmente para cantar algo que as pessoas querem ouvir? Será que eu ia continuar comunicando com uma geração? A gente não tem como saber. Sim. Mas a gente não tem como saber. A gente pode brincar de fazer isso, né? Mas a gente nunca vai acertar. Eu sei que a história foi como ela foi. O ano 2000, ali na minha saída, né? Eu saí em 2001. Cara, muita coisa mudou nessa virada ali, né? De século, de milênio. Muita coisa virou ali. A indústria fonográfica quebrou. Veio o MP3 arrebentando com as gravadoras. Cara, antes você vendia 100 mil cópias, era disco de ouro. Agora disco de ouro era 20 mil cópias. Tipo assim, ninguém vendia mais nada.
era um treco que estava bagunçado. As gravadoras pararam de apostar em bandas novas, começaram a botar dinheiro em bandas produzidas por um empresário que tem um produto que, cara, vai vender com certeza. E você vê tanta coisa mudando ao mesmo tempo, é tanta vertente que eu não sei o que aconteceria, sabe? Tipo, eu respeito muito a forma como aconteceu. Eu creio que até a distância e a rejeição que eu sofri por ter saído de uma banda que todo mundo gostava, e sofri o dano por isso, porque quando eu monto o Rodox, as pessoas não queriam gostar de Rodox, tipo assim. Pois é. E era uma sonzeira, né? Eu assinei. Não. Sou fãzaço do Rodox. Pô, até tem isso tem a ver com a minha pergunta, porque um amadurecimento incrível em tão pouco espaço de tempo, quando você ouve o último disco dos Raimundos e aí você ouve o primeiro do Rodox. Ele é uma diferença absurda. É uma diferença absurda. Não vou nem dizer que é pra melhor, só tô te falando que é uma verdade. Sim. É uma verdade diferente. É aquele negócio, cara, que muita gente pode dizer, a igreja faz lavagem cerebral. Não é, cara. O que Jesus veio fazer com a nossa vida não é melhorar a nossa vida, é dar outra. É tipo assim, o batismo, ele simboliza isso. Muita gente na igreja, você vai perguntar para alguém de igreja, o que é o batismo para você? Ele vai dizer, um novo nascimento. Beleza, mas tu estava vivo quando nasceu de novo. Ou seja, tem uma morte que acontece ali no momento que você decide viver de novo. Então, assim, tem uma vida que fica para trás, tem outra vida que começa. E, cara, nesse contexto, você começa a aprender tudo novo, sendo que você já sabe de quase todas as coisas, já sabe como é a vida familiar, mas você aprende a viver em família de novo. Você já sabe como é que tá com a tua esposa, mas agora parece que você acabou de casar de novo com ela. Sabe, tipo, tudo fica tão novo. É como... E às vezes é simplesmente você sair do ambiente que você tava e olhar por outro ponto de vista, sabe? Eu sempre brinco isso. Às vezes um cara que tá me olhando desse lado não vê a tatuagem que eu tenho no pescoço. Fala, tu vê a tatuagem que ele tem no pescoço? Aí o cara daqui fala, não, ele não tem tatuagem no pescoço nenhuma. Não é que o cara não tem, é que você tá vendo de um ponto onde você não enxerga certas coisas. E quando a vida da gente muda, é como se Deus mudasse a gente de um lugar absurdo e, cara, você começasse a descrever o mesmo ambiente com uma visão completamente diferente. É uma visão de futuro, né? Eu não tinha muito isso. Na real, eu era muito do hoje. Né? Por isso talvez eu não me cuidasse tanto, eu fosse muito irresponsável com a minha saúde, com a minha forma de conduzir minha carreira. Eu só vivia um momento, só queria ficar louco, pegar mulher, era só isso que eu queria, cara. Eu não tinha, eu era muito irresponsável mesmo, sabe? Tive um filho que eu fui ausente na vida dele e me arrependo disso absurdamente. Graças a Deus eu tenho um filho que é um cara maravilhoso, que é meu amigo hoje, sabe? E isso pra mim é um milagre, porque eu não merecia a amizade dele. E eu tento recuperar o tempo perdido, não tem como, cara. Ele já é um adulto. O que é que eu vou fazer agora? Botar ele no colo? Não tem como, né? Eu tenho que sofrer o dano dos meus erros. Mas, cara, a gente tem uma oportunidade de fazer todas as coisas, né? O arrependimento não é eu ficar chorando o erro que eu cometi. É eu falar, cara, não vou fazer isso se fosse hoje. Se fosse hoje, eu não faria. É o poder olhar pra trás e pensar, bom, foi assim, mas daqui pra frente, né? Daqui pra frente, o que eu posso fazer? Com isso aqui, o que eu posso fazer de melhor daqui pra frente e sempre evoluir, né? A gente tava falando aqui sobre a experimentação da música, né? De sentir, dessa coisa da verdade e tal. E a gente tá gravando esse podcast às vésperas de uma apresentação que tu vai fazer com a OSCA, a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. É a primeira vez, né? Tá tendo esse contato, vai poder tocar. Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência aí. Cara, foi uma loucura. Esse ano, 2024, eu podia escrever um livro chamado 2024. Foi uma doideira. E assim, pra falar desse ano, eu preciso começar do ano passado, né? Do ano retrasado. 2022, eu decidi tirar um ano sabático. E comuniquei quem trabalhava comigo, mandei minha esposa se preparar. Passei um ano, cara, me organizando financeiramente para poder tirar um ano sabático e passei um ano fora do Brasil. Foi um ano de reconstrução interna absurda. E, cara, eu não simplesmente dei um tempo do que eu estava fazendo, tirei um ano para voltar a fazer a mesma coisa. Eu entendi que minha vida ia mudar de novo. Era como se fosse um deserto ou um batismo de um ano, né? Onde você deixa uma vida para trás e começa outra. Mas eu simplesmente queria aprender uma nova forma de fluir, de ser eficaz naquilo que
que eu me propus a fazer e ser, que é espalhar essa mensagem, cara, viver uma vida de verdade e, tipo assim, que isso possa inspirar pessoas a fazerem algo do gênero viver de verdade. E, cara, eu só conseguia pensar em música. Eu só pensava em música. Eu só pensava, velho, eu preciso voltar a dar atenção pra minha música. Eu nunca parei. Eu sempre gravei, todo ano. Eu nunca passei um ano sem gravar alguma coisa. E eu amo essa época dos singles, pra mim, que eu posso dar toda a atenção pra uma música só. Então, tipo assim, é a última música da minha vida, né? Eu posso me derramar todo nela. Mas eu só pensava em música. E em janeiro de 2024, né, desse ano agora, quando eu tava para voltar pro Brasil, eu tava surfando no Hawaii, cara, sofri um acidente, quebrei o dedo horripilosamente, o dedo da aliança, ele tá até aparecendo. Um amigo meu falou que meu dedo parece uma sucuri com meu índio. Tipo assim, quebrou feio mesmo, sabe? O dedo quase foi embora. Tipo, eu tive que botar placa, 5 parafusos. E é o dedo da aliança, eu preciso dele pra tocar, né, cara? Sim. Então eu tô sonhando com música e não posso tocar. Então, tipo, velho, eu entrei numa pira que eu falei, cara, devo estar em pecado, tipo assim, cara, o que é que tá me acontecendo? Mas nisso, eu usei isso como uma força, sabe? A minha luta para voltar a tocar me fez, cara, querer muito isso. E eu passei esse ano sonhando com música, tinha encomendado 2 guitarras, que eu falei, vou voltar pra estrada, encomendei 2 guitarras que eu não podia tocar, o dedo duro. Não tinha o que fazer. Quais guitarras? Conta aí pra gente. Cara, 2 guitarras feitas por um luthier lá do Paraná. Chama Mi Luthieria. Eu gosto de coisa local. Gosta de luthier. Eu gosto de coisa local, E aí, customizada. Cara, desenhei. Ela Sim, parece aí tu desenho junto com o cara. Fiz o desenho, cara, escolhemos as peças, as madeiras, tudo, meu. E as bichinhas vão ser estreadas agora na tour, que eu tô começando agora em novembro também. E, cara, aí me chega um telefonema do André, presidente da Oscar. Cara, a Orquestra Sinfônica tá fazendo 30 anos. A gente gostaria de saber se você topa fazer um espetáculo com a gente, tocando suas músicas. Eu falei, Deus tem um senso de humor, cara. Pegar um cara do punk rock, meu irmão, só toca 3 acordes, tocar com uma sinfônica. Eu comecei a me lembrar de quantas vezes eu fui pregar, por exemplo, em faculdades, falando para cientistas, falando para doutores. Eu não tenho 2º grau. Eu falava, mano, isso parece uma piada do céu, né? E eu, assim, a princípio eu pensei em amarelar de cara. Porque eu falei, mano, é muita ousadia. Deixa de ser cara de pau. Tu não tem voz pra cantar com uma sinfônica. Mano, menos, né? Só que ao mesmo tempo eu falei, cara, isso não é por mim. É um presente pra minha música, cara. Tipo assim, cara, entregar a minha música na mão de um maestro e ver o que ele faz com ela, sabe? As melodias são bonitas. Eu falei, cara... na vida do músico, tocar com uma sinfônica é zerar a vida, né? Tipo assim, cara, eu não conheço nada acima disso. E eu disse sim. E desde então a gente começou o processo de mandar as músicas, escolher o set, mandar para arranjador. E, cara, conhecer o maestro, vim aqui conhecer ele, uma figura, o maestro José Lino, ele é incrível, incrível. Ele parece um maestro, assim, de filme. Sim, exatamente. Ele nasceu maestro, eu acho que ele nasceu maestro. Já nasceu com aquela idade. Cara, ele nasceu com aquele... Cara, o vocabulário dele... Performance, o senso tudo. de humor dele, ele é muito engraçado, cara. Ele é brincalhão. E, pô, deixa a gente muito à vontade. E, cara... Eu vendo a hora chegar da Sinfônica. E eu me lembro que eu tava até preocupado. Poxa, cara, será que vai ter gente no show, né? Tipo assim, será que o povo da Sinfônica, o povo que gosta de orquestra, vai querer ouvir minhas músicas? Ou será que o povo que me ouve vai pra dentro de um teatro? E eu fiquei... Você pensa em todas as coisas, né? Pô, pra minha surpresa, eu acho que estão faltando 20 ingressos pra acabar, tá quase pra esgotar, acabando. tá quase sold out. E, cara, a galera comprou a ideia e ontem foi o primeiro ensaio. Eu demorei metade do ensaio pra conseguir parar de tremer, de gaguejar e de chorar, né? Porque, cara, é muito lindo. É catársico. Né? Cara, os instrumentos, cara, eu fiquei muito... Sabe, tipo um pai que vê o seu filho... Viu o seu filho jogando futebol ali no bairro e de repente vê ele entrando no estádio pra Copa do Mundo? Eu vi minhas músicas entrando no estádio pra Copa do Mundo, sabe? Pois eu vi minhas músicas desfilando ali, sabe? Naqueles instrumentos tão lindos, aquelas harmonias maravilhosas, velho. E sobre esse repertório, o que tu selecionou? Ah, não, peguei umas coisas já desde o início, tal, fui fazendo, né, uma linha do tempo, outro... Cara, eu procurei algumas músicas que eu
Eu tentei imaginá-las numa pegada de orquestra. Eu não queria simplesmente fazer um som pop com instrumentos de orquestra. Não, eu queria que, cara, o arranjador, o Thiago, que é fantástico, cara, dá uma cara de clássico pra isso aqui mesmo, sabe? Tipo assim, mano, vamos com tudo. Então eu escolhi algumas músicas que eu achava que, assim, pela construção delas, pela linha harmônica, pelas melodias, eu falava, cara, isso daqui deve ficar legal. Eu conseguia imaginar esses sons dentro da minha cabeça. E assim, eu não sou um cara que, tipo assim, o tempo passou e eu fiquei me escorando em músicas que eu fiz de sucesso. Eu tô sempre tentando fazer a melhor música da minha vida. E, cara, eu sou muito crítico com o meu trabalho. Eu sou um perfeccionista que nunca fez nada perfeito na vida. Então, eu sempre uso essa ilustração, né? Sabe aquele cachorro de desenho animado que tem uma vara de pescar com um peixe na frente? Ele vai correndo atrás desse peixe, não pega ele nunca. Mas corre que deu um cachorro, né? Tipo assim, corre pra caramba. Eu tenho essa busca de melhorar, de encontrar um melhor tom pra minha voz, letras que me façam arrepiar. Se a minha música me fizer arrepiar, eu sei que ela é uma música que vale a pena botar ela na pista, né? E, cara, eu escolhi esse repertório assim, as minhas mais novas, elas, pra mim, são as minhas melhores. As mais recentes que eu lancei, elas são as mais ricas em termos de construção, de produção, de cuidado mesmo, de trato. Eu reconheço que muitas vezes eu pequei na composição, principalmente na época do álbum, porque eu faço tudo sozinho. Então você acaba não dando banho nos meninos todos, sabe? Tipo assim, você tem que dar banho em 10 meninos. Cara, eles vão ficar meio... Vai ter um CCzinho ali, um cabelinho que não lavou direito, né? Agora, quando você tem que dar banho no menino só, ele vai ficar cheirosinho, né? E assim, agora sou eu com os singles, né? Eu, tipo, consigo dar mais atenção pra elas. E aí, cara, ontem o primeiro ensaio foi incrível. Eu acho que, cara, esse espetáculo... A gente vai gravar, né? Ele vai ser gravado, eu pretendo lançar ele até o final do ano. Porque, sei lá, né, meu irmão? Não, tem que registrar. Tá louco, nunca vi um treco. Pois é, aproveitando aí já dentro, né, dessa história que tu falou do ano sabático para repensar, te reaproximar com a música, tem esse evento, né, desse trabalho com a orquestra, que te traz pro público mais amplo, né? Aquele Sim. público, de novo, de música que não, né? Não tem também, né, o teu público ali, o público gospel, mas tem esse que a tua música ela transita nisso. Faz 2 semanas a gente conversou com o Mauro Henrique aqui, né, também. Tava com ele hoje de manhã. Figuraça, no né? lançamento do Vitinho, o Vitor Paradela, que sempre tocou comigo. Isso. Ele lançou hoje. Acho que cabe uma pergunta, já que você citou o Vitor. Onde o mel é mais doce? Cara, eu posso falar o lugar? Nesse ano sabático, Onde o Mel é Mais Doce, ela foi uma música que eu fiz pensando no meu ano passado, né? No carnaval desse ano, minha esposa foi pra Miami, a irmã da minha esposa mora lá. Ela tava pra casar, ali depois do carnaval, eu que fiz o casamento dela, inclusive. E ela foi pra ajudar ela com alguns detalhes da festa. E eu fiquei no carnaval sozinho, com o dedo quebrado e com virose em casa. Tipo assim, meu irmão, meu carnaval foi um mar de... Foi terrível, calor pra caramba. E aí eu comecei a pensar demais, olhando, é como se eu olhasse para um álbum de fotografia e vendo, cara, eu sempre vi a gente num lugar bonito, sabe, simples. A Itália ganhou meu coração. A Itália é um lugar que, assim, eu me dediquei à Itália porque eu tive que aprender italiano por conta da minha cidadania, né? Minha esposa é cidadã italiana, então tem uma lei que te obriga a falar italiano para você poder ter a cidadania por matrimônio, né? Eu tive que me empenhar. Então, nesse processo de querer aprender italiano, eu me apaixonei demais pela Itália. E aí tive que passar um tempo lá para documentação. A gente voltou e, cara, eu só me lembrava daqueles cenários, sabe? Tipo, uma vida simples demais, velho. O italiano vive simples demais. Isso, cara, rasgou meu coração. Me ensinou muito a respeito de que, cara, para ser feliz, eu até falo isso na música, né? Só quero uma mesa para 2. Não precisa de mais nada, é um sol derretendo no pôr do sol, é um visual bonito, é uma riqueza que você não precisa pagar por ela. Ô, Rodolfo, desde que tu saiu desde que o Rodox acabou, tu praticamente fez tudo sozinho, né? Tua carreira. Praticamente tu, né, não chegou a formar uma outra... Claro, tem um... O Vitor tocou comigo, né? A gente fez essa brincadeira do nome da música, porque o Vitor toca nessa música. O Vitor fez um feat. Ele e a Arely, a esposa dele, fizeram um feat. Ela no teclado? No piano? No piano. Piano e teclado. Ela piano, tocou teclado. Hammond, tocou Rhodes e tocou piano.
Inclusive a Arely, olha a coincidência, né? A coincidência do mundo. Foi minha veterana na faculdade de música na UDESC. Olha aí, Só. o Thiago Arranjador formou com ela, eu acho que você deve conhecer ele. Tiago, Eu não pianista. sei. Não. É pianista da Da Oscar. É. Ele que é o arranjador da orquestra. Devo lembrar, É, então. Ele que fez minhas músicas ali. Devo lembrar. Porque eu lembro o Thiago Gonçalves, que toca na Camerata. Mas talvez ele... Eu não sei o esteja sobrenome dele, cara. recordando o Thiago da Oscar, É. exatamente quem é. Mas o que eu iria perguntar é isso. Desde o Rodox, que assim, não tem uma banda tua. Seria mais, né, em função, né, dessa tua jornada também, como pregador, como missionário, como pastor, ou também, pô, uma situação já daquela, né, veio Raimundos, deu Rodox. Porque o Rodox, de certa maneira, era uma grande banda, pô, tinha caras incríveis, músicas, pô, grandes produtores. Mas eu acho que até por causa da questão da tua saída ali, é uma banda que foi muito menosprezada, né? Pelo ela tava num momento, sabe? se eu- Essa frustração tem alguma coisa? Não, eu respeito o tempo. Eu respeito o tempo, a história como ela foi escrita. Eu creio que o Eterno sabe de todas as coisas. Eu simplesmente passei por esse momento na história. E se eu pudesse voltar no tempo, né, e me dar alguns conselhos, eu esperaria pelo menos um ano para vir com o Rodox. Eu esperava um pouquinho da raiva das pessoas passarem, né? Tipo assim, eu solto o Rodox no calor da vaquejada, todo mundo me odiando. O Raimundos lançando um CD chamado Éramos Quatro, todo mundo com ódio de mim. E, cara, e eu querendo falar de Jesus. Ao mesmo tempo, esse barulho todo pro evangelho, cara, foi interessante. Se você pensar, uma banda falando de Deus rasgadamente, conseguir colocar músicas em primeiro lugar no Disque MTV, você fala, isso não acontece todo dia, né? Tipo, é um ambiente que não recebe muito nada cristão. Sim. E de repente tem um cara ali que acabou de se converter e, pô, tem músicas emplacando em primeiro lugar. Mas teve essa história toda, tem uma mistura disso tudo que você falou. Quando eu saio do Rodox, realmente, pra mim, é um trauma, pô, saí de uma segunda banda em menos de 4 anos, né? E realmente eu tinha que fazer isso porque a coisa estava desvirtuando de tal forma que eu não poderia negociar a minha fé, enfim, cara. Eu estava muito firme com o que eu queria da vida. Se a banda vai me acompanhar no meu projeto, porque nasceu no meu projeto, ela vem. Se não dá para acompanhar, eu deixo ela para trás. Eu deixo qualquer coisa, meu irmão. Não tem problema, não. Já deixei coisas maiores por Cristo, sabe? Mais uma banda, para mim, não faz a menor diferença. Mas como eu continuei compondo, e o ambiente de igreja tem muita música, todo culto tem música. O Vitor começou a tocar comigo logo cedo. Ele era um menininho, tinha 22 anos quando ele começou a tocar comigo, mais ou menos isso. Os meninos da igreja ali, meu cunhado, irmão da minha esposa, que não era músico, mas, sabe, o baixo você sempre joga na mão do amigo, né? Toca esse baixo aí, ensina o baixo pra ele. E o cara, pô, ele tocava bem, cara. Ele tocava bem, é um bom baixista, assim. E o Chechel, que na bateria, a gente viajou muito tempo tocando por igrejas, mas sempre servindo o ministério. Tipo, eu era convidado para pregar e eu levava minha música junto. Até que chegou um tempo em que eu senti, cara, que meu coração tava pendendo mais para pregar. Sabe? Tipo assim, a música ela foi ficando para segundo plano. Ao mesmo tempo que a veia artística do Vitor e dos outros meninos foi aflorando. Tipo, eles não eram músicos de acompanhamento, cara. O Vitor, cara, o trabalho que ele vai lançar amanhã, mas ele fez a premiere do documentário dele hoje. Mano, eu quase chorei umas 1000 vezes. Tipo que assim, legal. Do Mato e da Estrada. Do Mato e da Estrada. Cara, fantástico, incrivelmente bem produzido, músicos excelentes, as músicas lindas. E o Vitor tem um treco, cara, ele... que eu admiro demais porque eu também faço. Ele canta a verdade. Tem música pro pai, tem música pra mulher, tem música pra filha, tem música pra irmã. Cara, tô dando um spoiler aqui, Vitor, foi mal. Não, mas você depois tem problema. Tá bom, vai sair depois, beleza. Vamos vender o peixe já. dele. Bro, tá incrível o trabalho dele. E essa veia dele já tava ali latente. Imagina o quão chato é pra você, que é um artista que tem isso tudo dentro de você, ficar viajando com um cara que toca as mesmas 4 músicas, só 4, antes do culto. Tipo, mano, eu coloquei isso no meu coração que eu não cobrava, né? Então, assim, eu viajava... É da cultura da igreja ofertar em quem tá ministrando. Mas era sempre aquela coisa ali na agulha, né, cara? Eu não me sentia confortável com isso. Então, cara, eu comecei a só pregar.
e levava meu violãozinho. Era uma forma de eu ser mais leve para as igrejas que me levavam. Tipo assim, em vez de ter que pagar passagem para uma banda, é um cara só. Não tem passagem de som, não preciso de técnico, não tem cachê, não tem contrato. Eu vou lá, eu faço meu serviço voluntário, porque é para Deus que eu estou fazendo, e me movi dessa forma. Mas a música sempre esteve ali, né? A música sempre foi minha terapia. Se eu tô mal, sai música. Se eu tô bem, sai música. Se eu tô feliz, sai música. Se eu acho uma coisa legal, sai música. Então, eu comecei a perceber, e esse ano sabático foi muito forte nisso pra mim, porque me mostrou, cara, que tem uma geração que me ouve e nunca me viu tocar. Perfeito. Né? Me ouve e nunca me viu tocar. Eu recebo vídeos de criancinhas ouvindo minhas músicas, sabe? De pirralhinhos mesmo, assim, 4, 5 anos, 8 anos. Moleque com violão na frente da TV me imitando. E eu percebo, por que essas crianças estão me ouvindo? Porque os pais me ouvem. Botam pros filhos ouvir, os filhos gostaram também. Então eu já falo, opa, cara, tem 2 gerações diferentes me ouvindo dentro da mesma casa. Sabe, eu não posso ignorar uma graça que Deus me deu de, cara, atravessar tempo, atravessar estação, de conseguir tocar gerações diferentes com algo completamente diferente, me reinventar absurdamente e, de certa forma, cara, conseguir ter uma carreira decente ainda, sabe? Quando eu saio do Raimundos, muita gente falou, ele se acabou. Aí vem o Rodox. Aí, uou! Aí daqui a pouco o Rodox acabou, ele se acabou de novo. De repente eu continuo com uma terceira carreira, cara, e ela é uma carreira decente. E hoje, pra mim, poder estar aqui em Floripa, ensaiando pra tocar com uma orquestra, mano, eu falo, cara, eu acho que minhas músicas são legalzinhas, cara. Sensacional. Ô, Rodolfo, Ele acha. Já chegou na igreja, alguém gritou lá, mulher de faces! Já. O pessoal é muita conexão, né? Muita Sim, conexão. toca Ramones. Toca Quero Ramones. ver o louco. Isso é mais em vez de evangelismo, né? Assim, Certo. que a galera abre pra geral e aí vem maluco. Vem... Mas que eu ia perguntar justamente sobre essa questão da igreja e a tua chegada, né, pra ministrar, pra estar ali dando teu testemunho, falar a tua palavra e tal. Quando tu chegou na igreja, né? Era começo dos anos 2000 e o meu pai, ele é evangélico, a gente falou sobre isso em outro episódio, né? Meu pai, ele é evangélico e tal. E é músico, hein? É música Pô, também, ficou faz muito som. doido, cara. Enfim. Quando chega na igreja, eu lembro que meu pai ele falava muito, tatuagem não é de Cristo. Isso. E ele me recriminava muita coisa que eu gostava, Corte de inclusive, na cabelo época. louco. Nada, brinco não podia, isso, aquilo, tal. Pô, ia ficar, que chato esse papo aí e tal. E era mais ou menos nessa época, assim, início dos anos 2000, final da década de 90. E tu todo tatuadão, vindo da loucuragem do punk rock, como é que foi essa recepção, assim? Tu teve que abrir, mostrar quem tu era, o teu caminho, ou eles foram muito abertos, assim? Sim, porque tu já chegou também levando chicotada nas costas. Tem uma apanha de todo lado, velho. Chegou com a fama. Apanha de todo lado. Tem uma passagem na Bíblia, acho que é no livro de Coríntios, quando Paulo começa a defender o ministério dele, ele começa a dar uma lista de tudo que ele já sofreu por Cristo. A galera tá meio que questionando se ele é apóstolo ou não, ele tá falando, olha... Quarentena de chibatada -1, eu já tomei 3. Naufrágio foi 2. Apedrejamento, açoite de... Tipo, ele começa a dar uma lista de paulada que ele já levou. Esse bicho devia ser todo torto, todo lanhado, né? E, cara, por amor de Cristo, a gente, às vezes, não é que a gente sofre isso achando bom. Eu acho que Deus dá uma graça pra você sofrer coisas absurdas e não sentir tanto. É como se Deus te anestesiasse ali um pouquinho, tipo... Se você sentir tudo isso, você não aguenta, sabe? Tipo assim, eu sinto esse livramento de Deus, tipo assim, de fazer rejeição, sabe? Demais. Cara, pra você ter ideia, quando eu saí do Raimundos em junho de 2001 e casei em julho, um mês depois, eu não tinha 4 testemunhas pra casar. Ô, louco. Não tinha. A gente tava pensando em chamar os porteiros do prédio. Tipo, aí pedimos 2 irmãos de uma igreja... 2 da outra. Vocês podem ir dia tal no cartório lá com a gente, que a gente precisa casar, tem que ter 4 desse tamanho. A gente não tinha amigo. Então, assim, tem umas coisas que pega, sabe, assim, no começo. E, cara, os anos 2000 ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, teve uma leva de artistas se convertendo. Muita gente, assim. E alguns duravam meses, outros duravam anos, 1 ano ou 2 na igreja. E voltavam pra vida louca. E aí eu era mais um artista chegando. Então tinha galera do meio do rock, assim, tinha bolão no meio dos fãs. Quanto tempo vai durar essa palhaçada do Rodolfo? E muita gente no meio da igreja falando, cara, quanto tempo vai durar essa palhaçada?
né? Só que no meu caso tinha um treco que era um diferencial. Porque a maioria desses artistas que estavam se convertendo, eles estavam com a carreira arrasada e simplesmente procuraram outro público. E, cara, eu tava no auge, eu deixei a parada. Eu não perdi minha carreira, eu entreguei ela. Uhum. Por algo que eu acreditava. Então a galera falava, opa, cara, isso não é muito comum, né? E então tinha um certo crédito. Ao mesmo tempo, eu era um cristão que acabou de nascer, não sei nada. Eu sei da minha cura, eu sei do que aconteceu, eu sei da droga que eu deixei. Era só o que eu sabia falar de Jesus. Mas era a minha verdade, era tudo que eu tinha. E, cara, a gente precisa aprender que a verdade da gente é tudo que a gente tem, ainda que seja desse tamaninho, sabe? Teve gente que na Bíblia você vai ver episódio de gente que conheceu Jesus aqui, já entrega ele na esquina, e, cara, já tem gente se entregando pra ele por causa de uma pessoa que mal o conhece, só sabe onde ele tá. Sabe? O mínimo de informação a respeito dele é muito poderosa. Então, assim, tinha lugares que eu ia que eu via que muita gente me convidava só pra ver se eu era crente mesmo, sabe? Tipo assim, isso dá uma pressão porque você quer fazer tudo direitinho. Inconscientemente, você começa a meio que se moldar a um sistema religioso porque você quer dar um bom testemunho, você quer, cara, você quer mostrar que você é crente de verdade. Então, às vezes, teve momentos da minha vida que eu fiquei super religiosinho, chatinho, radical, sabe? O radicalismo, por exemplo, eu não vejo ele com maus olhos, porque eu sei que eu vim de um extremo radical. Eu só conseguiria encontrar um equilíbrio se eu fosse para outro extremo radical. E eu louvo a Deus até por isso, sabe? Pelo tempo em que, cara, essa camisa tem demônio, rasga a camisa, sabe? Tipo, esse CD é do diabo, quebra o CD, sabe? Tipo assim, certas coisas que hoje pode parecer uma besteira, para mim naquele momento era fundamental. Nem que fosse só para mim mesmo, para eu dizer, cara, eu quero estar puro, eu quero me purificar, eu quero me santificar, eu preciso, cara, mudar de vida. E no meio do caminho eu ia pender para trás de novo. Então eu precisava de ir para outro extremo até que hoje eu pudesse transitar em ambientes sem corromper o que eu acredito, sem corromper quem eu sou. Então, assim, esses primeiros dias na igreja são engraçados, né, cara? Dá um filme de comédia, porque você comete umas gafes, você faz Mano, você não sabe como se comportar, né? Mas tudo é uma escola, né? Tudo é uma escola. Assim, pegando o lado realmente bom da coisa, eu fui muito amado, sabe? A igreja, ela foi um refúgio para mim. Eu me lembro de uma vez, cara, eu tinha me refugiado em Balneário quando eu saí do Raimundos, né? Eu ainda não morava lá. Mas eu tava sendo tão apedrejado e, tipo assim, não tinha rede social na época. Eu acho que tinha... Imagina se tivesse. Não, se tivesse durava pouco, cara. Tu acha? Se tivesse, era uma semana. Era uma semana, era todo verdade. mundo falando aquilo, por uma semana ninguém aguenta mais, surge uma outra notícia. Como não tinha, saiu uma matéria numa revista. A outra matéria só saía no mês seguinte. Aí depois saía outra no outro mês. Durou, cara, 1 ano. Duraram 20 anos de apedrejamento, né? Eu tomei pau por 20 anos. Mas aqueles primeiros 2 anos ali foi, cara, uma opressão muito fora do comum. E os primeiros meses foi muito bizarro, porque parece que uma piada do céu, mais uma, né? Tipo, você vai enfrentar o chefão do videogame na primeira luta, né? No meu caso era a rejeição. Eu era aquela expressão em inglês, people pleaser, sabe? Tipo assim, quer agradar todo mundo, simplesmente para não ser rejeitado, para não ser criticado. Crítica me ofendia demais. Então, de repente, eu era o cara mais odiado do mundo, mais criticado, mais rejeitado numa hora, logo de cara. De cara você já enfrenta o chefão. E eu vim para Balneário, cara, fiquei intocado no hotel, com depressão. Eu acho que eu tive 1 mês de depressão ali, tipo, de ir dormir todo dia, 5 horas da manhã, acordar 4 horas da tarde, não atender telefone, sabe? E aí eu me lembro que eu fui um dia num culto na Assembleia de Deus, lá dos Gideões, né, em Camboriú, na tarde da bênção. No culto que tem à tarde, até hoje tem. E a igreja estava cheia, sentado ali, cara, não queria ver ninguém, não queria ser reconhecido, não queria nada. E tinha um pastor, eu não lembro o nome dele, ele era um pastor de São Paulo que foi para pregar naquele dia só. E ele subiu na plataforma, ele começou a saudar a igreja, não sei o quê, daqui a pouco ele passou o olho em mim, olhou de novo e parou o olho em mim. Eu falei, ai meu Deus, cara, vamos falar das minhas tatuagens, já vamos falar dos meus brincos, já vamos falar que eu tô feio aqui, cara. Porque também tinha isso, né? Sim. Você não serve pro lado de fora, você não serve pro lado de dentro, cara, não tem lugar para mim, velho. E aí eu lembro que esse pastor falou assim,
Eu acho que eu tava lendo uma revista no avião e estavam falando do senhor, falou pra mim. Eu falei, sou eu mesmo. Aí ele falou, igreja, estenda as mãos pra ele. E aí, cara, até me emociona porque, pô, ele botou aquela igreja pra orar pra mim, assim, tipo... Caramba. E... Sabe, tipo, vai passar... Fizeram isso com quem veio antes de você, sabe? Tipo, você tá no caminho certo. Aguenta, aguenta. Faz tempo que eu não falo disso. Mas eu lembro que, cara, esse amor que eu recebi ali dessas pessoas, eu falei, pô, tem um lugar pra mim, eu posso ser feio pra caramba aqui dentro, né? Posso não ser o tipo que a galera tá acostumada a ver, a ouvir, mas eu experimentei, sabe, esse carinho de gente que parece super religiosa, tipo, pô, era uma Assembleia de Deus, a galera usa terno, velho, as mulheres não cortam o cabelo. E de repente eu tô lá todo tatuado, com cabelo colorido, cheio de brinco, e eles estão ali me amando. Eu falei, pô, isso é... Sensacional. Isso é fora do comum. É fora do comum. Cara, Rodolfo, papo muito bom, né, cara? Resenha muito boa, cara. Tanta coisa pra te perguntar. E você falou, meu filho aguenta, impossível não pensar na letra. Quem mandou você gostar? Deus falou isso antes. Falou isso antes pra ti, que legal. Tá surfando ainda? Menos do que eu gostaria, mas tô pegando as ondinhas quando foi domingo, De long? Ou tá com a pranchinha? Tá com a pranchinha? Não, eu gosto, o long é o meu favorito, né? Mas eu tenho uma single fin de 6.8. Eu gosto de prancha retrô. Eita. Elas têm um surf divertido e pra eu que sou do long, né? Ali na Brava, né? Na Brava. Mas a Brava cresceu muito, né, cara? Cresceu demais, cara. Pois é, não é mais aquela Brava daquele tempo quando Roots, começou que que, não, pô, não. tô tranquilo numa prainha Estradinha tal, de barro. Parecia rosa a Brava antigamente, Isso, né? Ela tinha aquela exatamente. vibezinha de rosa. Hoje ainda tem uma vibe alternativa, assim, tem uma galera... O pessoal tem uma consciência ambiental bem legal na Brava. Bom. A galera, por exemplo, lá curte muito a Viva Bicho, então todos os cachorros lá são tudo com a peca, né? Tudo... Quem mora por lá também, eu acho que ainda mora o Armandinho, né? O Armandinho, cara, tem tempo que eu não vejo. Desde a pandemia, eu acho que ele tá morando em Garopaba. Eu acho que ele tá em Garopaba, Mas eu sempre vi ele lá, a gente sempre surfou junto ali, um querido. E... A Brava cresceu demais. A Brava tá chique, tá cara. Tá caro. E como Santa Catarina tá virando um refúgio de grandes artistas e pessoas que fazem um som e vivem sua verdade, né? Eu acho que, conversando aqui nesse papo, o que eu posso colher dessa conversa é fazer a verdade, né? A sua verdade, expressar. Porque o Rodolfo falou que ele estava ministrando, estava dando palestra para cientistas na faculdade sem ter o 2º grau, porque ele estava falando a verdade dele. Ele tá tocando o som dele uma orquestra, porque é um som de verdade. Ele se emocionou aqui porque ele estava vivendo a verdade dele dentro da igreja, né? Quando ele foi acolhido e amado pelos fiéis que estavam ali. Então, acho que é um baita de um aprendizado, tudo isso que a gente tá ouvindo aqui do Rodolfo. E eu, no meu caso, que, pô, relatei, ele não lembra, mas vai fazer 15, 16 anos que eu entrevistei aqui. E essa história que ele contou de que, não, pô, hoje eu pego meu violão, minha guitarra, meu cubinho, vou lá no meu culto, pô, toco e tal. Essa mesma pessoa, esse mesmo semblante, assim. Eu lembro que naquela época, pô, cara, foi uma das melhores entrevistas que eu vi na minha vida. Acho que nós ficamos 1h30 conversando, sabe? Trocando uma ideia ali, sentadinho. Tá bom, meu irmão. Pô, de novo, aqui, né? Na tua frente, recebendo essa energia fantástica, essas histórias incríveis. O único senão que eu faço é... Cara, por que tu não volta também a cantar, a compartilhar isso um pouco mais nesse, né, o segmento mais comercial, né? Eu sei que tu tens as tuas, né, a tua missão, né, que é, poxa, super importante, mas, cara, um cara como tu não dá pra gente prescindir, entendeu? A gente vê, pô, tava falando com o Mauro, da forma como o Mauro tem trabalhado isso, a gente vê um público mais, né, receptivo, né? Não digo voltar com uma banda, né? Voltar com... Você falou tudo que eu tô fazendo agora. Mas essa tua música, né? É isso. Está aqui nessa orquestra. Não, assim, o que eu não tive tempo ainda de falar isso aqui hoje. Eu tô com uma turnê saindo agora, chama Microfonia Tour. Que legal, montei uma banda, a gente vai estar em turnê agora novembro e dezembro. Que massa. Vão ser 16 shows.
Tem aqui em Santa Catarina? Cara, o mais próximo vai ser Curitiba. Tá. É Curitiba. A gente vai estar tocando São Paulo, Rio, Brasília, BH, Manaus, São Luís, Recife, Vitória, Curitiba, Londrina, Brasília eu acho que já falei. Vão ser alguns shows com a banda envenenada. Vai ser minhas músicas, o oposto da sinfônica. Vamos. Tem que fazer esse show no Ainda bem que as guitarras que eu encomendei, Pra esse show. vai ser pra esse show. Chama Que Microfonia Que Tour. legal, que legal. A galera pode me ver nas redes sociais ali. E, pô, a turnê tá sendo, cara, uma receptividade absurda, assim. Eu tô fora de turnê há mais de 20 anos, né? Sim. E, tipo, nem sabia mais como é que fazia uma turnê e, cara, consegui linkar com o Jeff, que ele é empresário da Oficina G3. Sim. Onde o Mauro tocou por muito Certo. tempo. Inclusive, o irmão do Mauro faz parte da equipe que tá trabalhando Tá contigo, comigo. que legal. Cara, eu tô que nem criança. Porque, assim, massa, é uma cara. coisa louca. Porque, olha que ano doido. Eu passei 6 meses cuidando de um dedo, sonhando com músicas. Daqui a pouco vou tocar numa sinfônica e 2 semanas depois eu tô entrando em turnê. E, tipo, velho, tá parecendo um sonho. Eu tô até com medo do mundo acabar Não. em 2024. Não, porque segura essa tem onda tanta aí. coisa legal acontecendo, sabe? Parece fim de filme, assim. Não, tinha que trazer essa turnê pra Floripa, pô. Pois Não, vamos, eu espero Uau. que talvez a gente vai continuar ela no ano que vem, Vamos trazer, no poxa. primeiro semestre. Então, provavelmente, ela vai passar em Floripa, Que sim. legal. A gente vai contemplar lugares que não foi da primeira. Seria fantástico, cara, porque realmente... Será assim, que no Mundial Rock? Já pensou? Opa, Opa, já eu vamos jogar trabalho- ideia pros nossos amigos Brinca aí, com ó. coisa Eu séria. só queria fazer aqui Vai, um testemunho, vai. aqui, ó, aproveitando o termo testemunho, mas, cara, o teu trabalho solo é incrível. Ah, legal, obrigado. Muito, assim, aquilo foi já na época do Rodox, a maturidade, um amadurecimento, né, que tu teve ali dessa transição, mas agora ao longo desse tempo enquanto artista. Por isso que eu falei, pô, não dá pra prescindir, porque tem umas coisas muito boas. Sim. Aquilo que você tava conversando antes aqui, de, pô, como tu gosta de estar em estúdio, tá trabalhando a música, a gente sente isso ali. Então né... Eu falei pro Mauro, e vou falar pra ti, Rodolfo. Eu não sou um conhecedor da música cristã, da música que a gente popularmente chama de gospel, né? Eu não Sim. sou um grande conhecedor. Mas quando eu ouço o Mauro, quando eu ouvi o Rodox a primeira vez, quando eu ouço teu trabalho solo, eu não percebo de cara o lance gospel, assim. Eu percebo a música boa. Né? Vem cá, Marquinhos, escuta esse som aqui, novo do... Escuta aí, não vou dizer quem é, escuta aí. Pô, o cara não percebe porque é um lance que ele tá falando do coração, tá falando da verdade, mas muito diferente daquele gospel que ficou Congregacional. no nosso imaginário, Que é uma coisa- da pregação, das Que cada- palavras-chave, do louvor. Cada um tem a sua função Claro, ali. né? Exatamente, porque tem música pro ambiente de dentro, que assim, por exemplo, a minha música, essa crise que eu tenho de identidade, eu não sirvo muito pra esse lugar, nem muito pra esse, a minha música, ela, às vezes, agora que eu tô entrando em paz com ela, com essa verdade dela, porque as minhas músicas têm as letras são compridas, tem muita coisa que é pro cara pensar a respeito. Você leva isso pra um ambiente de culto, cara, ninguém consegue adorar a Deus direito, porque o cara fica pensando, em vez dele, tipo assim, o que esse cara tá querendo dizer? Tem que ser uma coisa legal. mais Tem que literal ser- ali. né? o ambiente de culto é adoração, velho. Tu és santo, seu trono tá no céu, Isso, anjos isso, voando ao isso. seu redor, cheio de glória e majestade. Bom, vai direto ao ponto. Essa é a parada. Pro lado de fora, a galera fala, mano, isso é música de igreja. Mas se você conseguir mostrar Deus na vida, né? A Bíblia, por exemplo, ela diz que o firmamento anuncia a glória de Deus. Não tem um versículo no céu. Cara, contempla a beleza da criação. Você vai ver o Criador ali. Sabe? É encontrar Deus na vida que Ele deu pra gente. E anunciá-lo e mostrar Ele da melhor forma possível. Eu tenho essa teoria que todo mundo quer Deus, cara. A gente só precisa aprender a apresentar Ele direito. Mostrá-lo lindo como Ele é, puro como Ele é, amoroso como Ele é. Sabe? Tirar as nossas versões de quem Deus é e mostrá-lo da forma mais pura possível. Que legal, cara. Ó, quando tu se emocionou, cara, já deu uma... Eu sou pai de menina, cara. Depois que nasce a menina... Não, eu a sou gente chorão muda. demais. A gente Eu muda. peço até perdão pra quem tá ouvindo, Não, ouvindo o cara não. ranhento aqui. Quando tu se emocionou, já deu uma secura aqui. Todo mundo segurou aqui. né? Semana passada eu chorei vendo o trailer de Moana 2. Vai estrear da Disney, o filme da menina lá, que ela é a guerreira, Havaianinha. né? Havaianinha. Não, já chorei vendo o trailer, pra ver como eu ando. Cara,
Te receber aqui foi muito legal, Rodolfo. Obrigado. Pô, pra mim foi um prazer, Muito legal, conversa boa, velho. cara. Muito legal. A gente Tá, tava com um pouco até, eu conversei com o Marquinhos, pô, antes eu vou perguntar se é algum tema que o cara não tá afim de falar, né, cara? Porque tu é o nosso convidado, né? Sim. Eu vou trazer aqui pra te bombardear de pergunta chata. Daí o Marquinhos falou, não, cara, ele fala de tudo. Naquela outra conversa, cara, chegou a primeira coisa e falou assim... Tipo, Raimundo, gente, eu vim pra gente conversar de tudo. Tal, né? E hoje ainda mais, né, cara? Porque assim, antes eu tinha uma nhaca dentro de mim quando o assunto era Raimundos, alguma coisa. Se tocasse Raimundos e eu estivesse na rua, me dava uma coisa ruim, sabe? Toca. Não. Até hoje as músicas tocam muito, né? Só que, cara, quando na pandemia o Digão me procurou e a gente fez as pazes, virou. Meu coração virou outra coisa. Tipo assim, eu fiz as pazes com o meu passado. Eu já não sinto peso algum de tocar, de falar de nenhuma história. Inclusive, quando eu tava aqui agora sentando, tava falando com um cara que tá fazendo uma matéria sobre o Raimundos e que é alguns depoimentos meus, sabe? Tipo, com o maior prazer do mundo eu posso falar da história que eu tive ali, Claro. sabe? E me alegro pelo Digão, cara. Eu vejo hoje o Raimundos, desde que eu saí, o Raimundos tá no melhor momento, sabe? Fazendo bastante shows, eles parecem estar curtindo muito o que eles estão fazendo, os shows estão sempre cheios de gente, a galera se divertindo, e me alegro por eles, sabe? Tipo assim, eu percebi que finalmente esse peso saiu, né? E aí você vai ver que não tinha a ver com uma banda, tinha a ver com dois amigos que não estavam se falando, cara. Tem uma palavra que tu usa recorrentemente, chama-se reconciliação. E esse é um episódio. Eu acho que agora a gente tá vendo um outro episódio de reconciliação, que é essa tua reconciliação. Não seria uma reconciliação, mas uma volta, né, dessa aproximação com o público. Sim. Que há muito tempo te acompanha, te acompanhou lá atrás e que hoje, poxa, cara, tem que te ter por perto. E assim, a leveza da arte, né, cara? Eu acho que assim, por muito tempo, às vezes por você prezar muito pelo lado espiritual da coisa e da missão, você acaba desprezando a arte. E, cara, música é arte, velho. Ela não é só uma coisa nem só outra. Ela é as duas. E conseguir contemplar a plenitude disso e de através de arte. Por exemplo, um dos pontos, cara, eu acredito que os jovens, eles merecem ter a oportunidade de se divertir com outro tipo de música que não seja a que está tocando hoje em dia, sabe? Eu acho que eu devo, como artista, dar a essa geração que ainda não me viu tocar a oportunidade, cara, de ir num show e, meu irmão, não voltar para casa estragado, de ir para um show e não se meter numa briga, de ir para um show e, cara, e a menina não ser vai assediada de uma maneira inoportuna, sabe? De tipo assim, de você poder trazer para um ambiente de arte, de diversão, cara, uma atmosfera de, irmão, isso aqui contempla todo mundo, dá para levar uma criança pro show. Exatamente. Sabe? O pai pode curtir um show de punk rock, levar o filho e ninguém vai apanhar, sabe? Tipo assim, eu acho que, cara, isso é totalmente possível. E o artista tem essa responsabilidade. O artista é um profeta, porque ele muda a cultura, né? Os profetas mudam culturas e, cara, eu não posso simplesmente ficar reclamando de que existe um péssimo gosto hoje em dia no que os jovens estão ouvindo, se eu não faço nada a respeito disso. Dê pelo menos a oportunidade deles ouvirem uma coisa diferente. Não tô dizendo que é melhor, tô dizendo que é diferente. É só uma opção. E eu posso dizer assim, ó, quando eu era jovem, que eu escutava Raimundos, aquilo me fez feliz, eu apreciei com moderação, não tocava louco, mas me divertia, e hoje eu escuto as tuas músicas mergulhando naquela reflexão, me envolvendo, né, sentindo aquilo ali, eu fico muito feliz por tu estar aqui com a gente, compartilhando essas histórias, compartilhando a tua vivência com a música, a tua verdade, né? Esse momento de paz que tu vive hoje. Eu acho que isso é um grande aprendizado e muito obrigado por estar aqui presente no Plural Popcast. Seja sempre muito bem-vindo. Uma grande Muita alegria honra. te receber aqui, Rodolfo. Sucesso, queremos ver essa turnê passando em Florianópolis. Pode ser em 2025, Deus a gente quiser. Aguarda. E alegria te receber, cara. Alegria de te receber. Quem tá ouvindo aí, compartilhe com os amigos esse papo, porque ficou muito legal mesmo. A gente se encontra no ndplay.com.br, no YouTube e também no Spotify.